Quantas vezes você já tentou começar algo novo, algo que era o teu sonho, e tu entrou naquele ciclo de começa, para, tenta de novo, para novamente, tenta mais uma vez, desiste e acaba pensando, isso não é pra mim. E eu vou dizer pra vocês que eu entrava nesse mesmo ciclo toda vez que eu queria criar alguma mudança na minha vida ou ir atrás de algum sonho meu. Só que eu só consegui mudar quando eu entendi que o meu maior problema estava sendo a minha luta contra eu mesma, contra uma versão antiga minha. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Muitas vezes a gente escuta que a autossabotagem é falta de disciplina, falta de motivação, medo. Só que o ponto-chave é que existe algo bem mais profundo acontecendo nisso tudo. O nosso cérebro, ele tá sempre em busca do que é conhecido para ele e não do que é necessariamente felicidade ou algo que vai ajudar a gente a alcançar algum objetivo melhor. Só que aí tá o problema. A partir do momento que tu tá sempre atrás do que é familiar, se tu tem hábitos ruins, se tu tem uma evidência ruim ali na tua vida, aquilo pra ti vai ser o familiar e é isso que tu vai começar a propagar mais, porque tu quer sempre estar ali no que tu já conhece. Então pensa comigo, se tu sabe que atividade física faz bem, se tu sabe que ler faz bem, se tu sabe que postar conteúdo na internet sobre o teu negócio pode te ajudar a dar uma alavancada, por que que tu não começa? Porque tudo isso faz parte de uma outra identidade que tu não tem e que não é familiar pra ti. E se isso não é familiar pra ti, o teu cérebro ele dá uma leve bloqueada porque é desconfortável tu estar num lugar que tu não conhece. Então o teu cérebro, ele não tá perguntando, isso vai me ajudar? Ele tá perguntando se isso é familiar para mim. E é aqui que tá o problema, porque muitas vezes são esses pequenos hábitos ruins que estão prendendo a gente no lugar. E quando a gente decide que quer mudar isso tudo, a gente tem um problema ainda maior. Porque no processo de mudança, a gente também ameaça a nossa identidade atual. E nós não gostamos de ameaças. As nossas crenças antigas, elas querem tentar prender a gente no lugar, ficar com o que a gente já conhece. Porque, como eu falei, é muito mais fácil. E quando a gente vai tratar de mudança, a gente tem um porém que sempre que algo muda, algo tem que ficar para trás. Ocorre uma certa despedida. E abandonar essa versão antiga nossa, por mais que ela doa, por mais que ela não funcione, ela não seja tão funcional aqui na nossa vida atual, dói. Claro que dói. Porque é o que era comum antes, é o que a gente aprendeu a acreditar que era certo. E toda mudança gera um desconforto. Tudo que é novo vai gerar um desconforto até tu estar adaptado àquilo, até tu entender que aquilo é normal também. Então pensa comigo, se uma mulher quer ter mais confiança, só que ela passou anos acreditando que ela era insegura, que ela não conseguia falar na frente dos outros, que para ela dizer não era meu Deus, terrível. Para essa mulher ela ter mais confiança, ela precisa começar a se expor mais. Ela precisa ser vista, ela precisa estar disposta a ser julgada, dizer não quando necessário, decepcionar algumas pessoas e talvez até mesmo começar a ter responsabilidades maiores do que ela tem hoje. Só que vocês estão vendo que o problema é que a identidade ser confiante é uma coisa, mas o que tem por trás dessa identidade, as consequências disso, os hábitos que tu precisa ter para ter aquela identidade, a pessoa não está disposta a fazer. Porque isso interfere ali no que é familiar para ela. E quando tu pensa nisso, tu vê que mesmo que tu queira essa identidade que seria melhor, tu vai ainda provavelmente voltar para de insegurança, que é algo que é mais seguro para ti. Então, tá vendo esses padrões? Eu vou trazer mais um exemplo pra gente entrar num padrão visível que tá aqui, que quando vocês pegarem, vocês já vão ter o primeiro insight do vídeo. Pensa comigo numa mulher que passou anos falando essas coisas de eu sou tímida, eu não sou capaz de fazer nada, eu não consigo, eu não tenho disciplina, eu não consigo terminar nada que eu começo. Vocês estão vendo que é o mesmo padrão daquela outra antiga. Então são anos da pessoa falando essas coisas pra ela mesma, às vezes até outras pessoas falando pra ela. Então tu tá vendo o tanto de evidência que essa pessoa tem de que ela realmente não é capaz. Então o teu cérebro, ele tá lutando não contra um hábito, ele tá lutando contra anos de evidências acumuladas. Anos de pessoas ou de tu mesmo falando pra ti que tu não consegue fazer aquilo. Olhando pra trás, tu tá vendo que existem diversas evidências de que tu realmente não consegue.
Então fica ainda mais difícil tu mudar. Tá vendo? Esses dois padrões, eles se conectam. E isso é um padrão que pode estar na tua vida que nem estava na minha. Então peço para ti, primeiro, pare e tenta analisar o padrão da tua vida. Escreva, escrever faz muito bem. Tu consegue clarear a tua mente. E aí tu pode estar pensando, putz, ferrou, como é que eu vou quebrar esses anos de evidências acumuladas? Agora o processo tá bem mais difícil. Só que é bem pelo contrário. A partir do momento que tu vê o padrão, tu entende ele, a mudança se torna simples. Porque agora o nosso foco não vai ser mais naquela meta, não vai ser mais em um comportamento específico. Ele vai ser em formar uma identidade. E provavelmente isso vai parecer estranho para vocês no começo, mas é importante que tu prevaleça. É importante que tu continue fazendo aquilo, mesmo que seja estranho. Uma hora vai ficar confortável. Então vai parecer forçado, vai parecer que, peraí, não tá funcionando direito. Só que vai chegar um momento que tudo vai ficar bem. Confia em mim porque eu apliquei isso e funcionou perfeitamente na minha vida. Eu vou dar um exemplo prático, então, meu, que eu acho que vai ficar melhor. Mas quando eu queria começar a voltar a ler, começar a ler livros de mais conhecimento, de mais conteúdo, para eu melhorar minhas habilidades e os meus conhecimentos, eu tinha muita dificuldade, que eu entrava nesse ciclo de começava, parava, lia até metade e não continuava mais. Só que aí eu comecei a pensar, não, eu quero ser igual essa pessoa aqui. Eu quero ter essa mesma identidade, assim, de ser estudiosa, de começar a ler mais, de parar e ficar lendo. E no início foi muito difícil, mas eu comecei a copiar as ações dessa pessoa. Então eu queria ser uma leitora mais ativa. O que eu fiz? Eu comecei a copiar as ações de uma pessoa leitora. Então eu fiz um planejamento e eu pensei, eu coloquei certinho, né? Esse horário eu vou ler, esse horário eu vou ler, esse horário eu vou ler. Eu pegava todos esses horários, eu sentava e lia. Hoje, no início, no caso, foi muito difícil. Mas hoje, por exemplo, eu tenho um horário de estudo quando eu acordo e quando eu volto da academia. Isso já, pra mim, já é comum. Eu já faço sem nem perceber, porque se tornou um hábito. Então, por mais que fosse difícil lá no início, hoje em dia já não é mais. Hoje em dia isso é o meu familiar. Então a tua meta não é ler um livro, é ser uma leitora. A tua meta não é emagrecer 10 quilos. A tua meta é ter uma vida mais saudável, é ser uma pessoa mais saudável. Vocês estão percebendo a diferença agora? A tua meta nunca vai ser tu ir atrás de um resultado específico. A tua meta agora é tu começar a agir como essas pessoas. E quando tu para pra pensar nisso, tem um ponto muito importante aqui, que é tu olhar o teu ambiente. A partir do momento que tu se cerca de pessoas que têm essas mesmas ações que tu quer ter também na tua vida, que tem uma identidade parecida, fica muito mais fácil, porque o ambiente influencia. E vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu comecei na natação, vocês já sabem, já contei. Mas desde que eu comecei na natação, eu tenho mais vontade de fazer esporte, nadar no mar, em coisa assim. E agora, essa semana, teve o Ironman aqui na minha cidade. Então, tava todo mundo na natação assim, Ironman, não sei o que, falava não sei o que. E eu vou dizer pra vocês, eu tenho uma vontade tão grande de fazer um Ironman por conta do meu ambiente. Eu vejo todo mundo fazendo, eu vejo todo mundo treinando, se esforçando. É o que eu quero fazer também. Porque a gente é influenciável. Então, se tu tá num ambiente ruim, as tuas influências são ruins, tu vai querer continuar fazendo coisas ruins. Agora, se teu ambiente, ele tá influenciado de pessoas boas, que têm hábitos bons, é isso que tu vai querer fazer também. E quanto mais conteúdos tu começa a consumir que reforcem essa identidade que tu quer ter, esses hábitos que tu quer gerar na tua vida, mais tu vai estar perto de construir a vida que tu quer. E quanto mais tu vê isso, mais provavelmente tu vai agir. E quanto mais tu age assim, mais evidência tu dá pro teu cérebro. E quanto mais evidência tu acumula no teu cérebro, mais o teu cérebro acredita que aquilo é normal e que não é mais estranho. Aquilo é o teu novo familiar. E tem um problema que eu acreditava muito antes, mas é que a grande maioria das pessoas acredita que a mudança de identidade vem antes da ação. Só que é totalmente o oposto, como a gente tá vendo, né? E é justamente por isso que elas travam, porque elas esperam se sentir prontas pra fazer aquilo tudo. Então tu tá sempre esperando ter mais confiança, esperando pela segunda-feira, esperando ter mais conhecimento, esperando estar mais preparada. Ou até mesmo esperando aquele momento certo, o momento que as coisas vão se encaixar. Só que esse momento raramente chega. Vou dar um exemplo. Se tu quer virar uma pessoa que cria conteúdo na internet, e aí tu passa metade do teu dia
vendo Netflix e a outra metade assistindo podcast ou vídeo de como gravar um vídeo no YouTube, como gravar um Reels. Minha amiga, me desculpa, mas tu não tá tendo nenhum progresso ali. Tu tá na tua zona de conforto com um falso sinal de progresso porque tu tá assistindo coisas de como fazer. Pode até parecer que tu tá avançando, que tu tá aprendendo mais coisa, só que na verdade tu tá permanecendo no teu familiar, onde não tem a crítica, onde não tem a exposição, onde não tem o julgamento, de que realmente vai acontecer quando tu começar a postar na internet. Porque tu tá se expondo e nesse momento tu não tá. E quando tu não tá disposto a tu lidar com a prática daquilo, a tu lidar com as possibilidades de tu errar, tu também não vai ter o crescimento, porque tu vai estar no teu conforto, no que tu já sabe que existe. E tu precisa dos erros, tu precisa de todo esse processo para tu conseguir crescer. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi esse ano foi sobre erro. E isso mudou completamente a minha vida, porque eu percebi que um erro, ele não significa que eu sou incapaz. Um erro não significa que eu sou uma pessoa horrível. O erro, na verdade, ele é uma informação para mim. E ele é muito bom. Então imagina comigo, eu fui lá e postei um vídeo que nem aconteceu no meu canal aqui, vocês podem olhar. Alguns vídeos têm mais visualizações, outros têm poucas, chegando ali a 35 visualizações. E tu acha que eu ver esses vídeos que tem pouca visualização, eu penso, qual que é a conclusão que eu tenho, na verdade? Se eu tivesse um pensamento mais frágil, que quebrasse por qualquer coisa, eu provavelmente pensaria assim, ó, eu não sirvo pra isso e eu vou parar agora. Agora, com esse meu novo pensamento, nesse pensamento onde eu vejo o erro como uma informação, ele mudou. Agora, a minha conclusão é que eu recebi dados. Eu tô vendo que isso aqui não funciona muito bem. Ou talvez o algoritmo não tenha entregado tão bem. Vamos tentar de outra forma. Vocês percebem que é uma diferença pequena, mas que muda completamente o resultado final? Em um deles, tu provavelmente vai parar e vai desistir no meio. No outro, tu vai continuar mesmo com as coisas dando errado. Porque os teus erros aqui, eles não são pra te acabar, pra te destruir. Tu tá numa camada de erro onde tu consegue se ajustar. E é isso que vocês têm que fazer também. Não ter um erro que te acabe, que te destrua, mas que seja capaz de ajustar e que gere uma informação importante para ti. E que na próxima vez tu melhore com isso. E o maior problema é quando tu pega um acontecimento e transforma numa identidade. Então, um vídeo, 2 vídeos foram maus, eu não sou capaz, eu não consigo. E quando tu transforma esse um acontecimento em identidade, cara, aí ferrou. Aí, assim, vai ser muito difícil tu conseguir continuar a fazer alguma coisa. Tu vai entrar nesse ciclo, tu vai travar sempre. Porque se qualquer coisa falha ou der errado, tu vai criar essa identidade, vai afetar a tua identidade, tu vai ver que... tu acredita que aquilo é uma resposta pra ti. Só que não é. Porque uma coisa é um acontecimento isolado e uma coisa é quem tu é. Aqui entra aquele negócio de sinal e ruído que eu tanto falo, que eu acho que é muito importante. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem também, porque ele também mudou a minha vida com tudo que eu tô fazendo. E hoje eu vejo que às vezes a gente dá muita bola pra um ruído que não tem importância nenhuma. E quando a gente tem um sinal importante, a gente não liga, porque a gente tá tão preocupado com o ruído. Que a gente sempre olha mais o negativo do que o positivo, né? Então, uma crítica tem mais valor do que 10 afirmações positivas. Então, é aí que a sabotagem tá entrando na nossa vida e a gente não tá nem percebendo. Porque a sabotagem, ela não vai estragar tudo de uma vez só. Ela não vai entrar na tua vida e destruir tudo. Ela é sorrateira, ela entra devagarinho, ela vai fazendo as coisas e tu vai achando que é normal. Então, muitas vezes é quando tu adia aquela conversa, quando tu não manda aquela mensagem importante, quando tu não toma uma decisão importante na tua vida, quando tu deixa pra segunda-feira, quando tu pula o teu treino. Tudo isso é essa autossabotagem entrando. E cada uma dessas pequenas escolhas que tu tá fazendo tá reforçando cada vez mais a tua versão antiga. E no fundo, tu sabe que as coisas não estão funcionando. Porque se estivessem, talvez tu não estaria assistindo esse vídeo aqui hoje. E se tu quer construir uma vida nova, a vida que tu sonha, a vida que tu pede pra Deus todo dia na tua oração antes de dormir,
Tu precisa largar a tua vida antiga. Tu não vai conseguir construir a tua nova vida apresentando essas evidências atuais que tu tem. Então prove para si mesma, através das tuas ações, que aquela versão antiga não existe mais. Que agora tem uma nova identidade chegando e que essa nova identidade é que vai construir a tua vida dos sonhos. É isso que tu precisa fazer na tua vida. A partir do momento que tu quebrar esse ciclo e começar a colocar novas evidências, tudo vai começar a andar. Confia em mim.